Deus tem colocado uma verdade no meu coração, Deus tem me revelado algumas coisas, então a proposta é simples. Nesses próximos 4 domingos, estudaremos juntos a palavra do Senhor. E qual livro nós estudaremos? Nós estudaremos a Epístola de Pedro. Porém, eu percebendo nos meus estudos, se eu fosse lecionar, se eu fosse discipular, se eu fosse explanar toda a carta de Pedro, eu precisaria não de 4 domingos, mas de 16 domingos. Não com soberba falo isso, mas porque é muito conteúdo, é muita coisa. Então, eu preocupado com isso, Deus colocou no meu coração o seguinte: comece, inicie, estude, coloque como padrão o primeiro capítulo, e que isso seja o suficiente para a amada igreja continuar a leitura do livro. Amém? Então estudaremos o primeiro capítulo da primeira epístola, da primeira carta de Pedro. E aqui o título proposto para essa série de mensagens é Remanescente, a aliança com peregrinos. Amém? Nós somos remanescentes. Eu já preguei aqui sobre isso, eu já falei alguma coisa relacionada a isso, e nós veremos isso no texto. Mas hoje, para a gente iniciar, o primeiro dia tem um subtópico, que é uma carta para peregrinos dispersos. Quando nós cantamos o hino, venham todos que tenham vida, que têm sede de água viva, eu quero dizer que esse evangelho, que essa mensagem, ela começou em um local. Ela iniciou em um local, ela partiu de Jerusalém. Ali, quando há a descida do Pentecoste, quando há o grande movimento do Espírito Santo, ali inicia-se a primeira igreja, chamamos de igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, amém? Tanto que Atos 2 nós cantamos, nós estamos aqui tão sedentos de ti. Você tem que cantar isso imaginando os discípulos falando. Os discípulos estavam trancados, estavam reunidos no lugar. Quando Jesus sobe aos céus, Jesus diz: eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo estará com vocês, eu batizarei vocês, eu derramarei sobre vocês. Então eles estão no lugar justamente cantando, não de repente essa mesma letra, mas provavelmente envolvido nessa verdade. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus. Então a descida do Espírito Santo, Deus então ali age no meio, a terceira pessoa da Trindade é apresentada. Até ali conhecíamos Deus como Criador, e a partir daí dos profetas apresentando Jesus Cristo, conhecemos Jesus Cristo, o Filho de Deus, e quando esse morre, ressuscita e sobe aos céus, esse então apresenta essa terceira pessoa, o Espírito Santo. É esse que habita em nós. Eu vou correr em alguns pontos, alguns aspectos, porque eu sei que vocês sabem disso. Então ali eles estão envolvidos, e no próprio capítulo 2 de Atos você vai perceber o seguinte: Pedro, imediatamente, quando alguns acusadores, quando alguns homens olham para aqueles discípulos ali, bêbados pelo poder do Espírito Santo, então alguns homens alheios a essa verdade, alguns homens, como nós usamos, alguns homens do mundo, que estão à parte da realidade bíblica, à parte da realidade, da verdade do Espírito Santo, alguns homens dizem: mas essa hora, 9 da manhã, eles estão bêbados, eles estavam falando em línguas estranhas, eles estavam tontos com tanto poder, com a aproximação e o toque do Espírito Santo, estão bêbados. Pedro então aproveita essa oportunidade e faz a primeira pregação da igreja primitiva. Pedro prega para aqueles homens, e vocês leem a Bíblia e vocês sabem, quantos se convertem? Fala, Michael. 3.000 homens se convertem naquela primeira pregação. O que eu quero dizer com isso é que ali se inicia a primeira igreja, ali se inicia o primeiro movimento evangelístico, e esse movimento te alcançou. Você sabe, Vanessa, quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Todos aqui já ouviram falar da mensagem da cruz? Todos aqui já ouviram falar desse homem que veio 100% homem, porém Deus encarnado, aquele que se despiu de toda a sua glória, aquele que abandonou toda a sua glória e veio aqui na terra e se apresentou aqui, e viveu o seu ministério aqui, nos ensinou tantas coisas. Todos nós já ouvimos falar de Jesus Cristo. Se ouvimos falar de Jesus Cristo, é porque aquele movimento em Atos 2 foi legítimo. E porque a missão dada à igreja nos alcançou.
Venham todos que têm sede de vida, venham todos que querem conhecer e mergulhar nessa verdade. Esse evangelho nos alcançou, e aqui nós estamos diante de uma carta a peregrinos dispersos. Eu quero ler com você apenas os 2 primeiros versículos, está aberto aí? Eu vou pedir para você manter aberta a sua Bíblia, tá? Essa mensagem, esse estudo vai ser expositivo. Está escrito assim, os 2 versículos é só a saudação de Pedro a quem ele está escrevendo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicados. Quero iniciar esse estudo com a seguinte frase: só é feliz aquele a quem o mundo inteiro é um país estrangeiro. Amém? Só é feliz aquele a quem o mundo inteiro é um país estrangeiro. Essa frase foi escrita por Hugo de São Vítor, lá na abadia de São Vítor, na França, no século XII. E essa frase, ela vem reverberando no tempo e nos alcança. Porque justamente quando nós lemos e quando nós temos o contato com o Evangelho, quando nós ouvimos falar de Jesus Cristo e quando nós depositamos o nosso coração na cruz e realmente aceitamos esse Jesus, essa frase tem que fazer todo sentido na nossa vida. Nós somos felizes? Somos felizes? E ele diz que a felicidade está justamente na ruptura com esse mundo. A felicidade está justamente em você entender que você está numa terra que não lhe pertence. Ou melhor ainda, uma terra a qual você não pertence a ela. E aqui nós estamos diante do texto, e diante do texto, Pedro então está escrevendo essa carta, e a primeira pergunta que você pode fazer para alguém que está escrevendo uma carta, um exemplo, a Flávia fala para mim, Wagner, eu vou escrever uma carta, qual a próxima pergunta que eu faço? Para quem? Não é isso? Para quem você vai escrever essa carta? Para mim? Para alguém que está longe? Para quem? Então aqui diante do texto a gente vai perceber o seguinte, Pedro ele se apresenta, ele diz, o apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos, aos forasteiros, aos estrangeiros que estão, sim, dispersos, diáspora é disperso, os que estão longe, na Ásia, na Capadócia, na Betínia, no Ponto e na Galácia. 5 cidades da Ásia Menor. 5 cidades distantes desse ponto aonde o Evangelho se inicia. 5 cidades que estão longe de Jerusalém. 5 cidades que estão longe da realidade judia. Mas esses homens que estão nessas cidades tão longe, como nós estamos hoje aqui, tão longe de Jerusalém, tão longe de Israel. Mas essa verdade nos alcança. Aqui Pedro está escrevendo para esses homens que são novos convertidos dessa cidade. Aqui Pedro está escrevendo uma carta para homens que, como nós, muitas das vezes não entendem as raízes da cultura judia. Ou de repente, muitos homens que não olham para Abraão da mesma forma, né, Maico? Não conhecem a história de José, por exemplo. Não conhecem a história de Moisés. Homens que não conhecem sobre sacrifício, o que é sacerdócio, o que é sumo sacerdote, o que acontece. Não, homens que não entendem essa história, homens que não tiveram contatos com isso. Homens de 5 cidades da Ásia Menor, que eu posso até adiantar. Homens que foram criados numa cultura grego-latina. Homens que os seus deuses eram os deuses do tempo. O vento, o sol, a água, o mar.
Homens que não entendiam a história bíblica, não tinham contato. Mas esses homens, mergulhados numa cultura totalmente enganosa, podemos dizer, porque nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Então, esses homens envolvidos nesse engodo de mentira, um momento, eles ouvem sobre um homem chamado Jesus. E eles ouvem sobre esse Jesus, e eles compreendem, eles entendem a história, e através do toque do Espírito, do aquecer do coração, esses homens se rendem ao plano da salvação. Homens que não sabem o que significa o Mar Vermelho aberto. Muitos deles nem sabiam que o Mar Vermelho tinha sido aberto. Homens que não sabem o significado das 10 pragas. Homens que não sabem o significado e se lixam para as 613 leis que está no livro de Êxodo, Deuteronômio. Homens que não estão sentando a cabeça com a história, mas homens que foram tocados pelo poder do Evangelho. E esses homens se rendem a essa mensagem, tão longe, tão distante. E aqui nós percebemos então, que como Hugo de São Vito escreve, que a felicidade está nessa ruptura com o mundo. O que marca a nossa ruptura com o mundo? O que marca, qual é o ponto principal aonde eu olho para o mundo e de repente tudo que está à minha volta eu percebo que não é mais meu, que eu não pertenço, que eu estou alheio a tudo isso? É o verdadeiro encontro com Jesus. Esse é o ponto. Hugo de São Vito está dizendo, feliz aquele a quem o mundo inteiro é um país estrangeiro. Ele está falando justamente para aqueles que olharam para Jesus, que tem Jesus como padrão, que tem os ensinamentos de Cristo como a verdadeira palavra que liberta. A esses que recebem esse Cristo, olha para o mundo, independente da cultura, aceitam o Evangelho e se veem distante, disperso disso tudo. Somos peregrinos, e peregrinos é uma palavra ideal para identificar. Como ele diz, eu sou Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros, peregrinos, estrangeiros, homens que estão nessa terra, mas saibam que essa terra não é sua pátria natal. Homens que entendem através do Evangelho, o que o Evangelho faz com você é justamente isso. O Evangelho, ele vai te mostrar da onde você veio, para onde você vai e aonde você está. É mais ou menos o desenho da cruz, né? Vou tirar o microfone aqui. Da onde você veio, para onde você vai e aonde você está. O Evangelho, ele te localiza. O Evangelho, ele mostra para você aonde você está. E aonde eu estou, Wagner? Você está exatamente aonde Deus quer que você esteja. Wagner, mas você acabou de falar que eu sou peregrino, que eu não pertenço a esse mundo. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Só para dar um exemplo e simplificar essa introdução, lembra de Moisés? Todos aqui lembram de Moisés? Tá? Moisés, aquele que foi relatado naquela novela, né? Também em filme, mas Moisés também está na Bíblia. Está aqui. Moisés, nós percebemos, eu quero fazer uma pergunta para a igreja, de repente se alguém for audacioso em responder, qual foi e onde foi o primeiro encontro extraordinário de Moisés com Deus? Sarça, é isso? Nós julgamos o primeiro e nós temos como referência o primeiro encontro de Moisés com Deus, naquele movimento onde ele sai para procurar aquela ovelhinha e aquela ovelhinha se perde ali no deserto, de repente ele vê uma sarça que está pegando fogo e não se consome e Deus fala com Moisés, amém? Mas eu quero dizer para a amada igreja, não desconstruindo ou destruindo qualquer ensinamento bíblico, que ali foi o segundo encontro da vida de Moisés.
Wagner, qual foi o primeiro encontro de Moisés? O primeiro encontro de Moisés com Deus foi um encontro onde Deus não falou nada, onde Deus não citou, não disse nenhuma palavra, apenas agiu no interior dele. Você conhece a história e você sabe que Moisés, ele foi lançado no rio por sua mãe, amém? Ele estava sendo ameaçado na morte, né? Ou seja, o povo hebreu estava crescendo muito, então vamos matar os meninos, os bebês, meninos, para que a natalidade seja controlada, seja freada. Então eles pegam a mãe de Moisés junto com a sua irmã, pega o bebê Moisés e coloca num cesto e unta, né? Impermeabiliza, vou usar a palavra impermeabiliza aquele cesto, lança ele no rio e ele vai naquelas águas e quem pega-o? A filha de Faraó. A filha de Faraó pega aquele bebê. E pegando aquele bebê, ela pega aquele menino e tem aquela história da irmã dele, não, eu vou procurar uma hebreia para poder cuidar dele, a hebreia é a própria mãe, aquela história, né, tem um ciclo bonito, tem um fechamento bonito, mas tudo que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: Moisés, por mais que tenha nascido num cesto hebreu, Moisés, ele se torna um egípcio. Moisés, ele é criado na cultura, envolvido, untado com o que o Egito ensina. Moisés é um egípcio. Moisés, ele tem um anel de poder, e muito mais do que ser criado somente num lar egípcio, ele foi criado onde estava o berço da cultura. Foi criado dentro da casa de Faraó. Imagine os costumes ali, imagine os protocolos ali. Moisés, ele foi uma criança, um jovem, se tornou um adulto instruído. Eu posso dizer, Moisés era um egípcio. Até anel de autoridade ele tinha. Moisés, ele estava acostumado a passar nas estradas do Egito e ver o povo hebreu como escravo. Moisés estava acostumado, e até alguns estudos mostram que Moisés, muito provavelmente, ele tinha um hebreu como escravo. Ele vivia aquela cultura, aquilo para ele era normal. De repente passar numa estrada, ver um campo de trabalho e ali um soldado egípcio chicoteando algum soldado para trabalhar, para fazer mais, isso era costumeiro. O povo hebreu ser maltratado por um egípcio é normal. Moisés passa por isso todo dia, mas tem um dia, que Moisés passa, e ele observa e vê um egípcio maltratando um hebreu. E a reação de Moisés, a atitude de Moisés é não concordar com aquilo. Mas ora, em vários momentos isso nunca disse nada para ele. Em vários momentos isso era normal para ele, porque naquele momento exato, Moisés se levanta e no teu coração e na tua mente algo muda, uma chave é virada, ele olha, e eu quero dizer para os irmãos, ele não se aflige ou não se compadece daquele hebreu, porque ele é hebreu, porque a história mostra que Moisés nem sabia que era hebreu. Moisés, ele foi criado num berço egípcio, ele era um homem egípcio. Então não é para defender o do seu povo, mas para ele olhar para aquela imagem e compreender e entender que ele não fazia parte daquilo, para o coração e a mente dele mudar. Naquele instante, Deus o encontrou ali. Aonde ele olha toda a situação ao seu redor, aonde ele abre mão de todo o berço cultural, aonde ele abre mão de todas as comodações que o cargo, que o filho da filha de Faraó tinha. Ele abre mão de tudo, ele não mergulha naquela situação, não aceita aquela situação, na cabeça dele a chave muda. É um estranho no ninho, é um peregrino na sua terra, é um estrangeiro no seu berço. Ele não concorda com o que acontece, o que ele faz? Ele corre para dentro de casa? Ele volta para as suas origens? Ele vai para o povo hebreu novamente? Não. Ele olha para um lado e para o outro, diante do que ele fez, aquele ato de assassinar aquele egípcio.
Ele olha de um lado para o outro e ele vai justamente correndo em direção ao deserto. Ali ele veste justamente a roupa que nós vestimos, peregrinos, afastados, aqueles que não têm um ponto de origem, aqueles que não têm para onde voltar aqui na terra. Quando Deus se apresenta a Abraão e faz a grande promessa, o que Deus diz? Sai da sua casa, abandona a sua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. O povo de Deus, o Israel de Deus, é um povo criado na peregrinação. Então, quando você vê Pedro chamando esse povo de peregrino, aos peregrinos, aqueles que são forasteiros, aqueles que são estrangeiros, Pedro está usando um termo ideal, porque esses homens, por mais que estão enfincados naquelas 5 cidades da Ásia Menor, eles não pertencem àquela cidade. Isso tudo para dizer para você o seguinte: o teu CEP, aquele código postal que define o seu endereço, ele não identifica de onde você é. Nós somos seres do céu. E nós estamos aqui nessa terra em peregrinação. Não enfinque a sua estaca nessa terra. Não ache que essa terra, ou dessa terra, você viverá o melhor. Pedro diz: apóstolo de Jesus sou eu, aos eleitos que estão forasteiros na diáspora, na dispersação. E qual é a mensagem do Evangelho? Qual é a mensagem que nos alcançou, Wagner? Qual é a mensagem que muda então a minha visão, assim como mudou a visão de Moisés? Qual é a mensagem que mudou o meu comportamento e que tem que mudar o meu comportamento nesse mundo? A mensagem do Evangelho é simples. É um Deus que criou um povo para amar. E esse povo falhou. Então ele enviou o seu melhor, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos deu todos os direitos novamente. E quando nos rendemos ao Filho, Deus nos pega da onde nós estamos e nos insere num povo chamado povo de Deus. Você faz parte de um povo que foi criado na peregrinação, um povo que foi criado nas andanças pelo deserto. Essa é a mensagem do Evangelho. Aqui, vamos mergulhar um pouquinho no texto, senão nem lê o texto, né? Senão a gente fica só falando. Mas eu quero que você, quando você responde essa pergunta para quem ele escreveu, você também, nós já passamos pela segunda pergunta, qual a mensagem desse livro? E a mensagem é justamente isso, é um encontro fantástico do homem pecador com a graça. Nós cantamos aqui, né? Somos conectados com a graça, somos conectados pela graça. Ou seja, você tem que entender que a mensagem desse livro é essa, e essa mensagem é escrita para homens que são novos convertidos. E quem escreveu essa carta? Quem escreveu a carta que a gente está estudando? Por que vocês estão com medo? Vocês tiveram a dúvida que eu tive, Maico? Quem escreveu a carta foi Pedro? Vocês ficam com medo de falar às vezes. A carta, por algum período, algumas pessoas julgaram que não teria sido Pedro que teria escrito. Por que não? Porque Pedro era indouto. Pedro, ele não era letrado assim como nossa irmã Marisete. Entendeu? Pedro, ele não tinha estudo. Pedro era aquele pescador que aceitou a mensagem da cruz, que aceitou Jesus. Pedro era um pouco bronco demais. Pedro, ele não sabia muito bem estruturar um texto. Vá lá e escrever uma carta com tanta riqueza de uma produção textual maravilhosa. Alguns questionavam isso. Mas quem escreveu? Quem escreveu? Então, para você se situar na carta que iremos estudar, navegue aí algumas folhas, vai lá no capítulo 5.
Versículo 12, a saudação final. Pedro está acabando a carta. Olha o que está escrito aqui no versículo 12, isso é de suma importância para nós. Versículo 12, está escrito, por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continue firme nessa graça. Por meio de quem? Silvano. Aqui a Bíblia nos mostra o seguinte: Pedro, por mais que tenha sido um homem envolvido pelo Espírito Santo, Pedro, ele tem um movimento junto com Deus. Pedro, ele foi totalmente, próprio Jesus disse, sobre ti edificarei a minha igreja. Pedro é esse homem importante na história, mas que ele tem algumas incapacidades. Pedro, ele não seria capaz de escrever uma carta com tanta riqueza. Quem faz letras aí sabe, uma produção textual perfeita, uma introdução, uma dissertação, uma conclusão. Pedro, ele não sabia o que era isso. Mas o que me chama a atenção quando eu leio o versículo 12 do capítulo 5, é justamente eu ver um homem que percebe a incapacidade de outro homem e se oferta para ajudar no reino. E isso diz muita coisa para cada um de nós. O que você pode fazer na casa do Senhor? Porque eu vejo um homem, Silvano, que aparece também em Atos. Ele aparece também acompanhando Marcos. Ele também aparece algumas vezes na história acompanhando Paulo. Silvano é um cara inteligente, igual o Michael. Silvano é um cara que sabe corrigir um texto. Silvano é um cara que sabe aplicar os verbos transitivos e intransitivos. Né, Michael? Silvano é esse cara. Mas esse cara, ele não foi inspirado, ele não viveu, ele não andou sobre as águas como Pedro andou. E esse cara, com toda a sua inteligência e toda a sua intelectualidade, ele se rende a um homem que sabe o que falar sobre experiência com Deus. Um homem que se rende e diz: eu escrevo, Dida, o que você ditar para mim. Reconhecer, honrar o que Deus está fazendo na vida dos irmãos, reconhecer o talento e o que Deus colocou na vida de cada um. Quando Flávia sobe aqui, eu respeito, eu baixo a minha cabeça, porque eu sei que é uma mulher de Deus, envolvimento com Deus. Quando alguém vem até a mim e pega nas minhas mãos e diz e traz um recado do Senhor, eu acredito, eu confio, e por mais que eu conheça, por mais que eu estude, eu honro e acredito no que Deus faz na vida de cada um. Não estamos aqui para julgar. Ouça a igreja. Estamos vivendo momentos onde Deus está novamente liberando uma paz sobre nós. E eu vejo isso aqui hoje. Mas essa paz não é para você aproveitar para o seu bel prazer. Essa paz não é para você sair pelo mundo procurando e vencendo as suas batalhas pessoais. Essa paz é para você se render aos pés dele e, como uma igreja, peregrinos, homens que foram impactados pelo poder e pela mensagem da cruz, façam a diferença. E faremos a diferença a partir do momento que começarmos a respeitarmos, a amarmos uns aos outros. Eu amo o que o Jobim tem, porque o que Jobim tem me completa. Eu amo o que Luan tem. Cara, desde que eu entrei nessa igreja, a primeira vez que eu entrei nessa igreja, quando eu vi o Luan tocando bateria, eu vou falar, o Espírito Santo falou alto no meu coração. Às vezes você vê um irmãozinho aqui errando uma nota, lutando para poder se encaixar ali, acertar alguma coisa. Amado, ore ao Senhor e diz: Pai, obrigado por Ele estar ali. Nós temos que honrar. Nós não somos melhores que ninguém, Márcia. Mas ali eu vejo um homem então que se rende, como o versículo 5 me mostra. Esse homem escreve essa carta. Mas uma carta que vem do coração dele? Não. Uma carta que vem do coração de Pedro. Quem é o autor dessa carta? Pedro.
Aleluia. Deus é bom demais, irmãos. Então o que eu quero dizer é que nessa igreja há lugar para Pedros e há lugar para Silvanos, e no nível acima ainda há lugar para Maicons. Amém? Estou puxando a sardinha para ver se ele me convida mais para ir para a Barra. Vamos lá. Amém, Maicon. Então, apóstolo de Jesus, mas eu quero frisar aqui, eu não quero passar muito do tempo, mas vai ser impossível. Eu falei, eu precisava de 16 domingos. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Aos eleitos. Segura o cinto, Fabinho. Quando nós falamos de eleitos, os calvinistas chegam a dar uma arrepiada, né, Maico? Opa, agora é minha vez. Calvinista vira pentecostal. Há uma... Para vocês que não conhecem, de repente, há uma linha de doutrina de salvação, aonde se subdivide, né, grosseiramente falando, sobre calvinistas e arminianistas. Não vou explicar cada uma delas porque não estou mais preso a isso. Mas eu quero dizer que quando Pedro aqui ele fala sobre eleitos e quando ele se dirige a esse povo como eleitos, eu não vou fazer vista grossa nisso. Ele está falando com um povo que foi incluído no povo de Deus justamente pela aceitação de Jesus Cristo. Ele chama esse povo longe, em terras distantes, de povo de Deus, de eleitos, aqueles que fazem parte. Aqui nós estamos olhando e percebendo, e aqui vai muito além de uma doutrina ou de soterologia, Michael. Aqui não estamos falando se Deus que chama, eu vou derrubar essa mesa. Aqui nós não estamos falando se é Deus que chama ou se é o homem que aceita. Aqui Pedro está usando, na verdade, uma figura de palavra. Pedro, aqui ele está usando uma metáfora. Pedro aqui está usando um termo, ele está incluindo esses que estão longe, que pode pensar, eu não faço parte daquilo, eu não faço parte desse reino, eu não faço parte dessa história, eu não conheço essa história, mas a mensagem da cruz me alcançou, e eu achei tão bonita, e realmente o meu coração está se movimentando de forma diferente, eu quero viver essa diferença, porém eu não sei de onde vem, eu não conheço a história bíblica, mas Pedro está chamando eleitos. Aqui está muito além de uma doutrina de salvação. Essa palavra está sendo usada justamente para você entender, compreender e frisar de forma importante a relação pactual de Deus com o teu povo. Aqui não estamos falando de Calvino. Cristina, me perdoe. Cristina não, Regina. Estou vendo tanto que a Cristina está em pé lá. Aqui não está falando de Calvino, até porque Pedro nem sabia que essa seria a discussão desses tempos. Aqui ele está falando de um povo que foi alcançado, e quando esse povo levanta a bandeira escrita Jesus, esse povo faz parte do novo povo da aliança. Você não pode entender e compreender isso como uma doutrina de salvação, mas quando o Evangelho chega até você, você se rende a Ele. Não importa, irmão, se é Deus que está te chamando, ou se é você que está abrindo o teu coração, o que importa é que a mensagem chegou. O que importa é que a mensagem te mudou. O que importa é que as coisas antigas se passaram, e tudo se faz novo a partir desse novo movimento, a partir do momento que entendemos que somos peregrinos. Amém, amada igreja? Dá para compreender? Eu vou terminar só com uma... esse ponto, né? Eu vou só usar uma frase que eu usei com o Maicon. É míope a religião que defende apenas um lado da moeda. Não ache que você está muito certo por ser calvinista. Ou não ache que você está muito certo por ser arminianista. Considerem todas as coisas. Se renda ao Espírito Santo e entenda, é Ele quem faz a obra. Amém? Eleitos na diáspora, na dispersação,
Então o Evangelho nós já compreendemos que tocou esses homens, mas agora eu quero avançar mais um pouquinho, só para a gente concluir essa mensagem. E no versículo 2, eu já vou passar para o versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus. Aí eu caio de novo no mesmo buraco, Mike. Né, Regina? Aí eu caio de novo no mesmo buraco. Presciência de Deus. Aqui Pedro está falando, você foi eleito conforme a vontade dele, mas eu só vou resumir em um ponto, quando ele está falando, todos nós somos peregrinos, eleitos, fomos alcançados por Deus, pela presciência dele, eu resumo em uma única frase, você não é obra do acaso, meu amigo Wallace. Dida, nada acontece na tua vida por acaso. Independente de soteriologia, independente de doutrina, você tem que entender o seguinte, em Salmo está escrito, Salmo 117, todos os dias da sua vida estão escritos, antes mesmo deles acontecerem. Deus mesmo fala, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Deus mesmo fala que Ele é o soberano Deus e a história, tudo está nas mãos dEle. Então, se tudo está nas mãos dele, estamos aqui, estamos firmes aqui, por causa da presciência dele, eu entendo que ele tem um plano para cada um aqui, e tem um plano macro para toda a igreja, e nós fazemos parte disso. E nós estamos exatamente onde ele quer que estejamos. Faz o seguinte, puxa o ar aí bem forte e segura aí por 1 segundo. Faz assim, ó. Segura aí. Pode soltar, é só 1 segundo. Estou vendo pessoas se... Você conseguiu respirar? Eu falo com meu filho está ali, João está ali. Aí às vezes ele está assim, eu falo assim, você está bem, filho? Eu estou bem, calma aí, pai. Ele suga o ar e conta 10 segundos. Aí se ele conseguir, eu estou bem. Então, está tranquilo. Você está respirando aí muito bem? Você está aqui nesse lugar... E aqui eu vejo remanescência. Será que é porque você é forte contra o vírus, Márcia? Será que você é imune, Dida, contra o vírus? Será que é por causa da vacina? E não vou fazer apologia contrária e nem a favor, cada um decide, tá? Mas você está aqui, nessa manhã, e conseguiu respirar e segurar o ar nos seus pulmões. Você está aqui porque Deus permitiu. Não é uma obra do acaso. Não é como o grande poeta secular diz, a vida vai te levando, vida leva eu. Não, nada é por acaso. As coisas não são aleatórias. Deus tem todo o poder e tudo está nas mãos dele. Nós temos que entender se estamos aqui, se somos remanescentes, é porque o propósito dele vai se cumprir. E a presciência de Deus é justamente isso. Se eu pedir aqui agora, levante a mão, quem conhece alguém que morreu na pandemia, ou quem de repente perdeu um parente, eu creio que todos aqui levantariam a mão. Nós perdemos, foram muitas baixas, homens de Deus, pessoas ungidas, pessoas que faziam a vontade do Senhor, também se foram. Mas será que isso desesperou Deus? Será que isso surpreendeu a Deus? E o mais importante do que falar dos mortos, com toda a honra e memória, é falar de quem está aqui. Você está aqui nessa manhã por causa da presciência de Deus. Você está aqui nessa manhã porque não foi papai e mamãe quando se reuniram, né? Quando jogaram rosas no corredor em direção ao quarto, quando botaram aquela colcha vermelha. Não, não foi nesse momento. Naquele momento foi Deus unindo 2 corações e 2 corpos para nascer você, mas Ele já sabia o teu nome, Ele já sabia o que aconteceria, e Ele saberia que no ano de 2021 você compreenderia, eu não faço parte desse mundo, eu sou um peregrino que vive a vontade dEle, e não me contagio com a cultura do mundo. Ser peregrino é você compreender que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e ele continua o versículo 2 dizendo, segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito Santo. Eu quero rapidinho dizer, olha só, você foi eleito,
Você faz parte desse povo, o povo de Deus, segundo a presciência dele e a obra do Espírito Santo. Agora isso nos envolve totalmente. A obra do Espírito Santo não é uma corrida que todos nós vamos sair correndo e estar lá no final, ok? Como as corridas que nós vemos, né? Fórmula 1, todos os carros juntinhos, partem para dentro para ver quem chega primeiro. A obra do Espírito Santo não é um prêmio no final da corrida. A obra do Espírito Santo é um prêmio que você conquista a cada metro, a cada passo que você anda. A obra do Espírito Santo não é um prêmio que você levantará no final, mas é uma corrida estratégica, diferente da Fórmula 1, que todos saem juntos para ver quem ganha. A obra do Espírito Santo é uma obra de uma corrida, como um rally dos sertões, né, Maico? Como um rally nos desertos. Você não vê ali todos aqueles carros ali preparados, saindo todo mundo junto igual louco, vamos ver quem chega primeiro. Não. Ali um carro sai por vez. Por quê? Porque eles têm trajetos, eles têm áreas que eles têm que cumprir. É muito mais do que uma corrida de velocidade, é uma corrida de estratégia. Então, quando você ouvir a afirmação, você não nasceu para ser salvo. Você nasceu para ser santo. Ai, Wagner, então quer dizer que amanhã eu vou acordar flutuando, aleluia, a minha sombra vai curar. É uma caminhada, irmão. É uma caminhada estratégica, Marisete. Você compreende, você visualiza, você vê o que está à sua volta, você observa o mundo, e você sendo um eleito de Deus, você tendo envolvimento com a presciência de Deus, está envolvido com o Espírito Santo, é um crescimento a cada dia. Por isso eu peço perdão a cada um aqui, se algum dia eu falei alguma coisa que não era daquela forma, ou se algum dia eu disse algo que magoou alguém, me perdoe, sabe por quê? Porque eu estou em fase de crescimento. Santidade é isso. E quando Pedro diz para esses novos convertidos, vocês são eleitos sim, estão envolvidos na obra do Espírito Santo, vocês estão crescendo. E para finalizar ele diz, e vocês são eleitos sim, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E agora eu quero que você fique de pé. Quantos aqui são eleitos no Senhor? Quantos aqui fazem parte do povo da aliança? Quantos aqui entendem e compreendem que pela presciência do Senhor você está aqui hoje? Vem cá, mosquito. Que por causa da obra santificadora do Espírito Santo, você está aqui. Eu quero dizer para você o seguinte, Pedro, ele continua, antes de terminar sua saudação, ele diz, você é eleito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Obediência, eu não preciso ficar muito tempo pairando sobre esse item da eleição, porque você sabe o que é obedecer. Você olha para o mundo, você olha para a cultura, nós vivemos aqui, em Ausch, em Nova Iguaçu, e aqui nós somos permeados, envolvidos com um grande movimento cultural, a gente entende, a gente observa, a gente vê o comportamento das pessoas, e a gente sabe identificar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não existe imaturos aqui na fé, ok? Se eu estivesse lá no Start falando com crianças, de repente eu poderia falar de outra forma, eu teria que mostrar, galgar um caminho didático para eles entenderem, mas você sabe o que significa obediência ao Senhor, amém? Amém? Você sabe os mandamentos, você sabe o que desagrada ao coração do Senhor, e o próprio Espírito Santo lhe convence, lhe mostra quando você há de tropeçar, quando acontece o tropeço, o Espírito Santo te mostra e te leva ao arrependimento. Isso é obediência. Você é eleito no Senhor, você faz parte do novo povo de Deus, você faz parte da história, você passou pelo caminho chamado Jesus, e hoje você está aqui e você obedece ao Senhor. Mas há horas que nós tropeçamos.
Esses novos convertidos, lá da Ásia Menor, esses novos convertidos caminhando, imagina o grande desafio que esses têm à frente deles. Muitos aqui, novos convertidos, iam bater de frente numa faculdade e não iria mais se comportar como outrora eles se comportavam. Muitos aqui entrariam nos seus empregos e teriam que se comportar de forma diferente como eles se comportavam. Se você ler lá no capítulo 4, versículo 3 e 4, você vai ver tudo que eles cometiam, os grandes pecados que eles cometiam, e de uma hora para outra, eles são encontrados pela mensagem da cruz, eles fazem parte de um povo de Deus, e de uma hora para outra, eles têm que abrir mão disso tudo. Haverá falhas na nossa caminhada, no nosso caminho, no processo de santificação, nessa corrida estratégica, terá momentos que falharemos. Mas você percebe que Pedro, ele não para na obediência. Ele não diz, olha, vocês são eleitos e tem que se firmar, ficar na obediência em Cristo Jesus. Não, ele diz, obediência e aspersão do sangue de Jesus. Ah, Wagner, quando nós falharmos, oh Wagner, quando eu pecar, será, Wagner, que eu não farei mais parte? Será que eu estarei destituído? Será que eu estarei fora? Eu quero dizer para você que não depende somente da tua obediência, porque Ele sabe que somos fracos e falhos, mas Ele nos ama tanto, e Ele nos quer tanto, que o sangue de Cristo nos alcança. Você é um peregrino, as propostas do mundo estão aí, e às vezes você aceita e diz sim para essas propostas. Eu quero dizer para você que você faz parte desse povo. Eu quero dizer que você faz parte e está nessa aliança. Eu quero dizer que você está em fase de crescimento, mas tem algo que vai te justificar em todos os momentos: o sangue de Jesus. Aqui Pedro está falando com um povo, que não conhece a história, eles não sabem o que significa sacrifício, eles não sabem o que significa a aspersão do sangue do Cordeiro, muito provavelmente eles nunca participaram de um sacrifício, mas eles compreenderam que Jesus é o sacrifício perfeito, e Jesus alcança todos os pecadores, e é Ele, e por causa dEle, e nada além dEle, é que nós vivemos a realidade de peregrinos nessa terra. Nos rendemos a Cristo e a Ele, somente a Ele. Para finalizar, você sabe como que era feito a confirmação de uma promessa ou de um negócio lá no Antigo Testamento? Lá no início de tudo, um exemplo, eu ia lá com o Maicon e falava assim: Maicon, me vende essas terras aí, mas eu vou te pagar a prazo. Aí o Maicon, beleza, mas como que a gente vai firmar isso como documento? Aí o Maicon falava: não, eu vou botar as parcelas aqui, eu assino, você assina, a gente vai ali no cartório e pum, não é isso? Não é assim que funciona hoje? Naquele tempo, não tinha cartório, gente, olha. Então como que se firmava, Márcia, um pacto? Como se firmava uma aliança, independente de qual fosse? Os dois homens envolvidos naquele pacto, eles iam lá e partiam ao meio um bezerro. Eles partiam ao meio um cordeiro, um cabra, um cabrito. Eles partiam ao meio uma ave. E eles colocavam aquelas duas partes, uma do lado da outra, uma de frente para a outra, criando um corredor de sangue. Então, quando ele queria firmar um pacto, ele passava no meio daqueles animais, dizendo: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir o que eu estou falando. Os dois envolvidos nesse pacto passavam no meio dos animais dizendo: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir o que eu estou prometendo.